Fala galera, fala moçada, tudo bem? Meu nome é Davi Ribeiro, sou professor de matemática e vou te acompanhar em alguns encontros para a tua preparação para o SSA1. E o tema da aula de hoje é área de figuras circulares. Bom, primeiro precisamos definir o que é um círculo e o que é uma circunferência. Às vezes nós falamos corriqueiramente em círculo e circunferência, às vezes confundindo um pouco os conceitos, tá ok? Então é o seguinte, vamos pensar a circunferência como sendo uma borda, como sendo uma linha que envolve uma certa região interna. Olha aqui no quadro como eu desenhei para você. Então entenda a circunferência como sendo um conjunto de pontos, que esse conjunto de pontos, todos eles interligados, vão formar uma linha. E essa linha aqui seria a circunferência. Então a circunferência, ela é a borda, ela é a linha, ok? Vamos fazer um exemplo com uma corda, tá? Podemos pegar uma corda como esta, tá? Um pedaço de barbante ou um pedaço de fio e enrolar como se fosse uma circunferência. Então tá aqui, ó, a corda enrolada ou um pedaço dela como se fosse uma circunferência. O que acontece quando eu desenrolo esse pedaço que eu enrolei? Ó, o que apareceu aqui? Apareceu um pedaço de fio, que esse pedaço de fio ele apresenta um comprimento. Então, a circunferência, que é uma linha, que é uma borda, ela vai apresentar um comprimento da circunferência. Então, circunferência não tem área, circunferência tem comprimento, porque circunferência é somente a linha ou a borda. Vamos lá então, vamos definir aqui esse comprimento, tá certo? Se a gente seccionar ou cortar essa linha, né, e esticá-la de novo, vamos ter uma linha reta, que essa linha terá um comprimento. E esse comprimento ele é calculado por essa expressão aqui. Comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o valor de π, que é aquela constante que tem por aproximação o valor 3,14, vezes o raio da nossa circunferência. Relembrando, o que é o raio da circunferência? O raio da circunferência é a distância do seu centro até qualquer ponto dela. Então, do centro até qualquer ponto dela, a gente chama isso de raio, né? Então, esse Rzinho aqui, ó, ele é o raio da circunferência. Aí muitos perguntam, professor, e se eu pego 2 raios? Raio mais raio. Bom, raio mais raio, a gente tem o que chamamos de diâmetro, né? Letra D. Em resumo, o nosso diâmetro, ele é o dobro do raio. Então ficou claro que a circunferência é o que eu posso calcular com ela. A circunferência é uma linha, uma borda, e eu posso calcular o comprimento. Onde que apareceria então uma questão falando sobre comprimento de circunferência? Um exemplo bem simples seria uma pista de atletismo ou uma pista de corrida que fosse circular. Cada volta que o atleta ou o carro desse nessa pista, ele estaria percorrendo esse comprimento. Olha que exemplo legal. Outra situação, isso pode ser uma roda de uma bicicleta. Cada vez que a roda gira uma vez no chão, ela vai percorrer esse comprimento. Então, olha só como é tranquilo a gente aplicar o conceito de comprimento de circunferência. Agora vamos entender o que é um círculo, tá? O círculo é a região interna da circunferência. Ó, pensa comigo. Aqui você tem a circunferência, que é a linha, e toda a região dentro da circunferência é o círculo. Então, o círculo é a região interna daquela borda. Ok? Então, vamos lá. Se o círculo é a região interna da borda, eu não posso calcular o comprimento do círculo. Se o círculo aqui, ele é uma região interna a circunferência,
a gente só pode dizer que esse círculo ele tem uma área. Regiões, superfícies possuem área. Então, ó, toda essa região interna aqui, eu posso calcular dela a área, cuja área do círculo é dada por essa expressão aqui, tá? Esse símbolozinho aqui não é um zero, seria um círculo, tá? Só para a gente diferenciar a área do círculo de área de outra figura. Então, a área do círculo é o valor de π vezes o raio ao quadrado. Então, onde que seria a aplicação aqui para a área do círculo? Eu quero calcular, por exemplo, a área de uma praça. A área de uma praça é a região interna dela, que se a praça for circular, vai ser a área do círculo. E entre outros e outros exemplos. Ficou claro aí? Diferença entre circunferência e círculo. Circunferência é linha, você calcula comprimento. Círculo é região, você calcula área. Tudo bem? Bom, no próximo quadro vamos ver outros tipos de área que aparecem em partes do círculo, tá? Bom, agora vamos ver o setor circular e a sua área. O que seria então o setor circular? Quando a gente compra uma pizza e divide ela em pedaços, né? A gente tem ali cada pedaço daquilo como sendo um setor circular. O setor seria uma região do círculo, uma parte desse círculo, que geralmente é definido através do ângulo de abertura. Você pode ter um setor mais estreito, um setor com ângulo de abertura menor, ou um setor mais largo com um ângulo de abertura maior. Então esse setor circular ele se aplica em diversas situações, principalmente na estatística, quando a gente traça gráfico em setores, quando a gente representa situações ou porcentagens em gráficos de pizza ou circulares. Beleza? Então existe uma fórmula específica, se você preferir, para calcular a área desses setores. Mais uma vez, para o setor ficar definido, eu preciso saber qual é o ângulo de abertura. Bom, então eu vou mostrar para vocês o que seria um setor circular, tá ok? Bom, aqui nós temos todo um círculo, né, a região interna da circunferência, e só uma pequena parte dele chama-se de setor circular. Então note que é uma área menor ou maior, dependendo justamente desse ângulo θ, que é o ângulo de abertura. Então esse θ aqui, né, seria o ângulo central de abertura do nosso setor circular. Tudo bem? Esse ângulo pode ser 10, 20, 30 graus, 90 graus, 180 graus, até obviamente 360. Então vamos pensar um pouquinho. Se esse ângulo θ aqui fosse 90 graus, nós teríamos aí 1/4 da circunferência. Se esse ângulo θ fosse 180 graus, nós teríamos aí metade, né, desse círculo. Vamos então definir o seguinte, tá? Vamos demonstrar qual é a expressão da área do setor circular, ok? Vamos fazer o seguinte, tá? Imagine que esse ângulo seja o ângulo completo, 360 graus. A área, então, seria a área de todo o círculo. Então, lá. Se o ângulo for 360 graus, a área é a área completa, πr ao quadrado. Mas se o ângulo for θ, que é um ângulo qualquer menor que 360, a área, vamos chamar assim, ó, a área do setor circular. Então aquele SC ali significa setor circular. Efetuando o produto dos meios pelos extremos, nós teríamos 360 graus vezes essa área igual a πr ao quadrado vezes θ. Passando 360 graus dividindo, nós teríamos a expressão da área do setor circular, que seria exatamente essa que vocês estão vendo, ou seja, πr ao quadrado vezes o ângulo de abertura dividido por 360 graus. Uma observação aqui é, se eu estou utilizando o ângulo de uma volta completa como sendo 360, esse θ aqui, ele precisa estar também em graus. Nem sempre você é obrigado a usar essa expressão. Vamos ver um exemplo intuitivo, tá? Vamos lá. Tomando como exemplo aqui, vamos supor que você tem uma certa área,
tá? Uma praça, né? Um terreno, e que essa praça ou esse terreno seja na forma de um círculo com 20 metros de raio, ok? E você quer dividir esse terreno em 4 partes iguais. É claro que cada parte vai estar sob um ângulo central de abertura de exatamente 90 graus. Se a gente quisesse calcular a área desse setor aqui, poderíamos usar sim a expressão, não teria problema nenhum, ou seja, não é errado usar a expressão, ficaremos assim, ó, área do setor circular igual a, deixa eu fazer mais para cá, para a gente gerar um espaço ali, ó, vou fazer aqui, área do setor circular igual a π vezes 20 ao quadrado vezes 90 graus dividido por 360. É claro que eu posso simplificar 0 e 0 e o 9 pelo 36, que dá 1/4. Então ficamos o seguinte, ó, área do setor circular igual a π vezes 400 vezes 1/4, que daria 100 π metros quadrados. Bom, mas eu também poderia fazer isso de uma forma intuitiva. Se eu tenho um ângulo de 90 graus, se eu tenho um ângulo θ aqui de 90 graus, 90 é 1/4 de 360, né? Se eu dividir 360 graus por 90, eu vou encontrar 4 partes. Então, nada impediria que você simplesmente calculasse a área da circunferência do círculo todo, que é π vezes r ao quadrado, ou seja, π vezes 20 ao quadrado, que daria 400π, e no final simplesmente dividisse isso por 4, né? Ou seja, a área do setor circular seria 400π dividido por 4, ou 100π metros quadrados. Então veja que eu posso também trabalhar de forma intuitiva com aquela expressão. Bom, vamos ver agora o que seria a coroa circular. Coroa, né, a gente pensa naquele instrumento, né, aquele objeto que vai lá na cabecinha do rei, e de certa forma a coroa circular tem sim a ver com essa estrutura, né, da coroa. Então o que seria a coroa circular? Você vai ter um círculo externo maior com raio R2 e um círculo interno menor com raio R1. A coroa circular então ela seria uma região aqui, ó, entre esses dois círculos, tá? Entre o círculo maior e o círculo menor. É como se eu usasse a seguinte lógica, né? Eu peguei toda a área do círculo maior e removi ou retirei a área do círculo menor. Então fica muito fácil montar aqui uma expressão para a área da coroa circular. Tá? Vamos chamar o seguinte, ó, área da coroa. Então essa área da coroa circular é simplesmente a área da circunferência ou do círculo maior menos a área do círculo menor. Então teremos aqui, ó, que essa área da coroa ficaria π vezes R2 ao quadrado menos π vezes R1 ao quadrado. Se você quiser colocar o π em evidência, você vai ter que a área da coroa é π, abre parênteses, raio maior ao quadrado menos raio menor ao quadrado. Toma um certo cuidado, eu coloquei R2 e R1, mas na verdade isso é raio maior e raio menor, ou seja, aqui vai ser o raio maior e aqui vai ser o raio menor. Tranquilo, ou seja, é uma expressão intuitiva, né? Mas se você quiser utilizar de forma direta, pode ficar à vontade. Então, diversas situações aparecem com a coroa circular. Por exemplo, isso pode ser a calçada de uma pista de atletismo, de Cooper. Pode ser o asfalto de uma pista de automobilismo.
contanto que ela tenha um formato circular. Tranquilo, fera? Então, no próximo quadro, a gente vai ver o segmento circular, que é uma outra forma de áreas de figura circular. Ok, feras, então agora vamos ver o segmento circular. O que é esse segmento circular, tá? Presta bem atenção nesse quadro, né? É um quadro que não é tão comum para alguns estudantes, mas ele é fundamental em algumas situações específicas, né? Quem está bem preparado sabe como chegar na área do segmento circular. Bom, vamos partir do seguinte, tá? Partimos de um círculo e desse círculo nós pegamos aqui um setor circular de ângulo central θ. Como que do setor circular nós encontraremos o segmento circular, tá? É bem simples, ó. Traçando uma linha vertical, do jeito que eu estou traçando aqui, você vai criar duas regiões dentro do setor circular. Uma à esquerda, que é um triângulo isósceles, e uma à direita, que é justamente o que a gente procura. Ou seja, essa região aqui à direita é o que a gente chama de segmento circular. Como calcular essa área? Vamos lá, de forma intuitiva, eu acho que eu já dei a dica anteriormente. Se eu pego todo o setor circular e divido ele em duas regiões, triângulo e segmento. Bom, para descobrir a área do segmento, então eu acho que eu posso fazer o seguinte: posso pegar todo o setor circular e subtrair, remover ou retirar a área desse triângulo. Até aí tudo bem, né? Ou seja, a gente teria uma expressão mais ou menos assim: a área do segmento seria a área do setor menos a área do triângulo. Isso funciona bem, tranquilamente. Agora, essa área do segmento nós já demonstramos no quadro anterior. Mas como calcular a área desse triângulo especificamente? Vê só, aqui ao lado eu coloquei uma observação. Existe uma forma ou uma fórmula para se calcular a área de triângulo em uma situação específica. Quando nós temos o triângulo dois de seus lados e possuímos o ângulo entre esses dois lados. Observe, temos dois lados e possuímos o ângulo entre os dois lados. A fórmula é essa aqui, ó. A área do triângulo será o produto desses dois lados, A vezes B, vezes o seno desse ângulo, θ, tudo dividido por 2. Então, ó, é o produto dos lados vezes o seno de θ dividido por 2. Então eu posso aplicar esta fórmula de área de triângulo para descobrir a área desse triângulo aqui menor. Vamos lá então, vamos fazer isso? Está aqui, ó. A área desse triângulo seria, pela expressão, o produto dos dois lados, que seria R vezes R, vezes o seno de θ dividido por 2. Ou, em resumo, R ao quadrado vezes seno de θ sobre 2. E está aí a área do triângulo. Então, gente, basta substituir lá e fazer a operação. Eu não acho viável você memorizar a expressão final do segmento circular, mas que você entenda como chegar nela. Então, aqui, ó, a área do segmento circular pode ser, como é que era a expressão de área de setor? Vamos lá. πr ao quadrado vezes θ sobre 360 menos a área do triângulo, que vai ser aqui, ó, R2 vezes seno de θ sobre 2, tá? Bom, a gente pode fazer uma rearrumação dessa expressão da seguinte forma. Aqui eu estou considerando θ em graus por conta do 360, mas a gente pode substituir esse 360 graus por 2π radiano. Radiano é uma outra unidade de medida de ângulo em que, se eu junto 2π radianos, vale 360 graus. Ou seja, eu poderia criar uma expressão assim, ó, π vezes r ao quadrado vezes θ sobre 2π menos R2 vezes seno de θ sobre 2. Qual a vantagem disso? Simplifico π com π,
né? E eu teria algo um pouco mais simples, né? Ficaríamos com a situação em que eu teria R2 vezes θ sobre 2 menos R2 vezes seno de θ sobre 2. Ou seja, eu posso até colocar tudo aqui, ó, sobre 2. Lembrando que agora θ aqui estaria em radianos. Viu que não é interessante, né? Ou seja, eu tinha uma expressão aqui, que eu vou grifar de vermelho, você pode usar ela. Olá, ferinhas! Questão 6 da tua ficha, né? Uma questão bem interessante, que envolve áreas de figuras circulares. Então, vamos lá. Determine a área rachurada, sendo ABCD um quadrado de lado 2 e os arcos com o centro dos vértices. Vamos prestar bem atenção aqui, ó. Esses 4 arcos aqui, eles são iguais, tá? São pedaços de um círculo. Como o ângulo aqui é 90 graus, você tem 1/4 do círculo, né? Se você juntar esses 4 arcos em um só, você vai ter um círculo inteiro. Ou seja, a área dos 4 arcos juntos seria a área de um círculo. Mas o exercício não pediu a área desses arcos. Pediu a área da região central. Veja que a região central não é nenhuma figura conhecida. Então a nossa estratégia será, para calcular aquela área rachurada, né, onde rachurada pode ser traduzido como riscada ou pintada, nós iremos fazer uma subtração da área do quadrado menos essas 4 áreas aqui, desses 4 arcos, que juntando, né, 4 arcos vai me dar um círculo completo. Então, a nossa questão ela se resume basicamente a subtrair a área do quadrado da área de um círculo. Vamos lá então. O lado do quadrado foi dado que é 2. Com certeza então o raio aqui, ó, desse arco vai ser igual a 1, tá? Então nós temos ali um raio igual a 1. Aqui também, ó, lado 2 e aqui raio e raio iguais a 1. Então nossa área rachurada ficou assim. Área do quadrado, L ao quadrado, área do círculo, πr2. Então a área rachurada será 2 ao quadrado menos π vezes 1 ao quadrado. Então a área rachurada será 4 menos π. Se o exercício informar o valor do π, você substitui, tá bom? Então, tranquilo, né? Ou seja, cada arcozinho desse, na verdade, era 1/4 de uma circunferência. Era essa a grande sacada da questão. Então, sempre você vê uma questão de uma figura pintada que não for uma figura tradicional, que não tem fórmula para ela, você sempre pode subtrair 2 figuras conhecidas para poder gerar ela, ou então somar, tá? Então, abraço e até a próxima. Se liga nessa. Olá, ferinhas, vamos lá. Mais uma questão da tua apostila. No caso aqui é a questão 4, tá? Da parte do para praticar. Então, pediu-se aqui no texto a área da figura toda, né? Completa. Note que agora são 2 figuras conhecidas. Um triângulo retângulo na parte superior e metade de um círculo na parte inferior. O que nós não temos ainda é o raio do círculo. Mas, podemos calcular o diâmetro daquela circunferência através do teorema de Pitágoras. Olha, esse cateto aqui, ó, do triângulo retângulo, ele pode ser calculado através do teorema de Pitágoras. É claro que muitos aí já sabem que esse cateto aqui vai ser 4, né? A gente tem aqui o menor triângulo pitagórico, aqui, ó, 3, 4 e 5. Mas vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Com esse teorema eu consigo encontrar o valor de x. Lembrar que o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. E os outros 2 seriam os catetos. Então a gente teria aqui, ó, 5 ao quadrado, 3 ao quadrado mais x ao quadrado. 25 igual a 9 mais x ao quadrado igual a 16. Logo, x igual a 4. Então, gente,
Se todo esse cateto aqui ele mede 4 centímetros, quanto que vai medir o raio ali, né? Então, com certeza o raio mede 2 centímetros, tá bom? Ou seja, a área daquela figura, a área da figura vai ser a soma da área do triângulo mais a área do círculo dividido por 2, tá? Vamos ver. Área do triângulo, base vezes altura sobre 2. A base aqui, ó, 4. A altura 3 dividido por 2. Então essa área aqui vai ser 6 centímetros quadrados. A área do círculo, πr ao quadrado. Π vezes 2 ao quadrado. Vai dar 4π, né, gente? Só que ali vai entrar a metade disso. Então a área da figura seria a área do triângulo, que vai ser 6 mais metade da área daquele círculo, que é 4π sobre 2. Então, no fim das contas, nós temos aqui, ó, essa área 6 mais 2π para aquela figura inteira. Tranquilo? Facinho, né? Então, ficar atento a esses detalhes e a gente se encontra na próxima.